Olá a todos, o meu nome é Jennifer. Hoje nós iniciaremos com um curso falando da deusa Kerdwen e um pouco da magia, do druidismo e da cultura celta. Ela é a deusa da transmutação, do caldeirão, da magia e também da iniciação. Vamos falar um pouco do povo celta. Acredita-se que o sistema celta, o druídico, era irlandês, inglês e galês. E eles habitavam a grande parte da Europa Ocidental, se estendia ali mais ou menos para o sul da França, norte da Espanha, né? As terras baixas da Alemanha, as ilhas da Grã-Bretanha e da Irlanda, né? Não tinha necessariamente uma raça chamada celta. Eles eram subdivididos em clãs, né? E esses clãs tinham alguns costumes e culturas em comuns, né? Um grande interesse por mitologia, por magia, natureza, uma crença muito forte na terra, nos poderes da terra, né? Eles seguiam as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, né? É por isso que existem por todas essas regiões aquelas pedras, né? Que demarcam esses locais, né? Eram locais de poder que eram escolhidos pelos sacerdotes, né? E esses locais de poder eram colocadas pedras de acordo com os quadrantes, né? Norte, sul, leste, oeste, e as pedras adicionais, né? E essas pedras, elas funcionam como um círculo mágico fixo, né? Stonehenge é um círculo mágico, tanto que tem altares. Durante o solstício de primavera, o pessoal pode ir lá fazer rituais, né? Então é como se fosse um local de poder, né? Que ele é estabelecido pelas pedras, né? E aí as pessoas perguntam, mas por que a questão da pedra, né? Existe toda uma crença, né, não só do povo celta, mas na questão dos elementos, né, e dos elementais, né, porque esses quadrantes também são ligados aos elementos terra, fogo e água, né, e eles tinham também um grande respeito pela natureza, né, uma crença muito forte e uma cultura muito forte de cura, de natureza, né? Pedras, cristais, prata, ouro, né? E era um fluxo de energia muito forte, ligado à terra, árvore, rochas, plantas,
animais, né? Inclusive um modo de falar que tem muito forte na Irlanda. Eles chamam de povo pequeno, né? Existe uma cultura lá muito forte e baseada em fadas e duendes, né? Aproveitando para explicar, né, o que seriam esses elementais, né? Elementais, eles são forças da natureza, né? São seres espirituais, né? São seres que eles não têm um conceito de bom ou mal, eles são como crianças, né? Eles são como crianças, inclusive eles têm uma atitude muito infantil até, né? E eles lidam com essas forças da natureza, né? Os duendes e gnomos, eles lidam com as plantas, né? Os duendes cuidam das plantas, os gnomos, eles tratam mais de pedras e cristais, né? Pelo fato de lidarem mais com forças que estão abaixo da terra, né? No caso do elemento ar, tem silfos, né? E um grau mais acima seriam as fadas, né? Fadas dos elementos, né? São seres, sim, eles estão presos ao elemento correspondente, né? Na terra tem as salamandras, né? E no caso da água são as ondinas, né? Que elas estão muito ligadas ao lado emocional, né? A gente vai fazer uma meditação depois com a deusa Kerridrin e falando, né, ancorando e harmonizando esses elementos, né? Outra questão do povo celta, que é a crença da grande mãe, né? Eles tinham crenças em vários deuses, né? Eram deuses que eram masculinos e femininos, né? Os celtas, eu acho que tem mais de 5.000 deuses, se eu não me engano. E no caso, a grande mãe seria mais ou menos para nós o conceito de Deus, né? Que é tudo, para onde tudo volta, para onde tudo vai, né? Criadora de todas as coisas, né? Em crenças e povos antigos, você vê muito essa questão feminina, né? Quem me deu a vida, né? Se ela vai dizer, quem me deu a vida foi a minha mãe, né? É a mãe que cria, é a mãe que cuida, né? A mãe é a primeira referência e é a referência de toda a nossa vida, né? Então, tem muito essa questão, né? Mesmo as mulheres do povo celta, elas eram guerreiras, né? Elas eram caçadoras, né? Elas iam para a guerra, mas quando ela se tornava mãe, né? Ela cuidava das crianças, né? Cuidava do lar e da casa, né? Da criação dos filhos. Óbvio que depois as crianças acompanhavam os pais, né?
Inclusive a cultura celta, eles tinham uma liberdade feminina muito grande, né? Algo que muito além do que se tinha, dando como exemplo a cultura cristã, né? Então a mulher tinha uma força muito grande, né? E mesmo as mulheres nessa cultura, né, tendo os mesmos direitos e deveres dos homens, né, tinha uma igualdade, não se via o homem como algo inferior, né, era algo equivalente, né, mesmo nas adorações aos deuses, né, as deusas femininas, né, e os deuses masculinos, como Lug, né, por exemplo, eles têm o mesmo valor e a mesma importância, né. As mulheres tinham nessa cultura, inclusive, o direito de propriedade, né, e eles tinham direito de propriedade, mesmo como quando eram mães, né? E, inclusive, uma outra questão é que eles eram uma raça que era considerada uma raça feroz, né? Porque os inimigos viam o povo celta como uma ameaça, né? Assim, mesmo pelo fato deles serem, como se fala, brigões, né? Digamos assim, né? Então, e mesmo toda essa questão, né, da mulheres lutarem junto com os homens, né? E isso era uma coisa que, a visto de outras culturas, era algo assim fora do comum, né? Essa imagem é para mostrar para vocês um pouco como que era a pintura, né? E os adornos que eles utilizavam, né? Essa imagem, ela foi baseada num estudo em inglês, né? Sobre a cultura celta, né? E depois todo esse estudo de cultura e modo de utilizar adornos e pinturas, né, se tornou um jogo, né? Aliás, um jogo muito legal sobre uma celta, né? Mas é perfeito o modo como eles retrataram, né? É baseado numa atriz, né, que emprestou as suas feições para os efeitos gráficos. O druidismo. O druidismo é uma religião, né, politeísta, natural da Terra, né? E a palavra druida significa a força do carvalho, né? Vocês podem ver que a principal cor deles era a branca, né? E eles tinham uma hierarquia de
religiosidade é muito extensa. Aí fala assim, o que você quer dizer com extensa? Eu quero dizer que para passar de um grau para outro demorava-se muitos e muitos anos, né? Não era fácil. Chegar a ser um druida não era para qualquer um, não. Primeiro porque você tinha uma dificuldade muito grande, né? Que todos os ensinamentos, né, eram feitos de boca a ouvido. Então você tinha que decorar e praticar tudo sem escrever nada, sem ter nada por escrito, né? E demorava-se muitos e muitos anos para se decorar tudo, né? E conseguir gravar todos os rituais, as mitologias, né? Todas as práticas sem erro, né? Então era bem complexo. Se eu não me engano, não, sim, primeiro grau é bardo, né? Que é o bardo, ele é o que faz as músicas, né? E faz, por exemplo, os poemas, as orações para os deuses, né? E aí vai seguindo, vai subindo de grau, né? Os druidas, assim, os graus mais elevados, eles tinham uma posição, uma sala de destaque na sociedade, né? Diante dos clãs, né? Eram os adivinhos, eram os curandeiros, os astrônomos, os alquimistas, né? Os sacerdotes, né? Eram como se fossem pessoas vistas de alta classe da sociedade, né? E não era só a questão, né, falando também dos ensinamentos, não era só questão de magia, né? Você tinha que ter o domínio de as ciências exatas, de matemática, música, poesia, agricultura, né, medicina natural, né, de acordo com cada caminho que o aprendiz, né, escolhia, ele tinha essas etapas e de acordo com quem que era quem que estava ensinando para ele, né? Então, assim, é bem complexo mesmo. Os druidas, aquela visão clássica, né? Eles usavam branco, barbudos, que fica na floresta, né? Que é a visão também de um homem, né, mais velho ou uma mulher mais velha, de sabedoria, né? Existe toda uma conexão do druida não só com a natureza, mas também com o contato com os mortos, né? O druidismo já tinha essa ligação e essas técnicas mediúnicas, né? De contato com o outro mundo, né? Bem antes do espiritismo, né? Tanto que tem um livro que se chama, acho que é Celtas e Espiritismo, até que eu pego lá
falo com a Cá, eu pego lá e deixo para vocês, se alguém quiser ler, que fala toda a correlação que o Kardec fez, né, entre as técnicas espíritas, do espiritismo e os celtas, né, que como casava perfeitamente, né, porque existia um refinamento muito forte, né, dessa questão da conexão do falar com os espíritos, né, de deixar os espíritos falar por você, né, e coisas que outras culturas ou outras tradições não tinham tão forte, né. E assim como o povo nórdico, né, os celtas, eles também utilizavam as runas, o alfabeto rúnico para suas práticas, e ao contrário do que as pessoas pensam, né, esse alfabeto rúnico, ele não era descrito para ser como se fosse um livro, né, como se fosse uma leitura, né. Muitas das escritas rúnicas, elas estão em formas de charadas, né. Quem assistiu ao Senhor dos Anéis viu alguma referência sobre isso, né, que tinha as escritas em formas de charada para serem decifradas, né. E inclusive, né, nesse mesmo filme tem uma referência também a uma lenda celta, né, que é a lenda que diz que o povo, houve uma guerra entre os povos, né, entre os povos que eu falo, os humanos, né. Houve um tempo em que os humanos dividiam este reino, né, tipo assim, nosso reino, né, com seres elementais, elfos, fadas, né, etc. E que o homem se corrompeu e se envolveu em guerras, né, e por isso que foi cada vez mais os elfos, né, tiveram que sair daqui, né, foram em direção ao sol, né, e mesmo os elementais, né, cada vez mais eles se afastam do nosso plano, né, por conta das guerras que o ser humano faz e das coisas negativas que tem aqui, né, no nosso plano, né. E eu acredito que toda essa lenda, né, demonstra realmente o que acontece, né. É muito mais fácil você se conectar com esse tipo de energia e de seres, você estando no interior, num lugar mais calmo, né, do que num grande centro, né, e pior ainda, se este grande centro for, assim, estiver acontecendo uma guerra ou qualquer tipo, assim, de desavença, né, entre os humanos, né. Tem uma dificuldade muito grande. Não é impossível, né, é possível sim,
Gente, já conheci pessoas que moravam em São Paulo, né? Eu mesmo já morei bem ali no centro de São Paulo. E eu conseguia fazer minhas práticas e tudo mais. Mas comparando com toda a força e energia, né? Milhões de limpezas que você tinha que fazer estando num lugar assim, e com você estando no interior, perto de uma fazenda, é muito mais fácil, né? A cruz celta. A cruz celta é mais antiga, já datada até os dias de hoje, né? Há mais ou menos a 5.000 antes de Cristo, né? Ela representa o equilíbrio prometido dos 4 elementos, né? Sendo aqui a terra, ar, fogo e água, né? Ela também é um símbolo de proteção, né? É como se fosse um amuleto, né? E todos esses emaranhados aqui, como se fossem fios, né? Que são entrelaçados, eles representam o emaranhar da vida, que é o emaranhar do presente, do passado e do futuro. A cruz também representa o feminino e o masculino. Agora vamos para a tríscle. A tríscle celta, né, ela é a representação do corpo, da mente e do espírito, né? Passado, presente e futuro. E aqui é a representação também dos mundos, né? Que eles acreditavam que existiam 3 mundos. O submundo, né? O mundo intermediário, que seria o nosso mundo, e o mundo superior. Existe uma conexão muito forte com o povo celta e o número 3, né? Essa questão da trindade, né? É bem forte, mesmo na questão da lua, né? A lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, né? É uma explicação rápida, né? Quando fala-se corpo, mente e espírito, da questão celta, não é que são 3 subdivisões separadas, né? Não, eles acreditavam que é como se fosse realmente a figura que está aqui. São 3 seções interligadas, né? Tudo se conecta e fica emaranhado, né? E também é a questão do passado, do presente e do futuro, né? Eles acreditavam que o passado, o presente e o futuro coexistiam em uma mesma situação, né? Como se fossem 3 mundos que ocorrem ao mesmo tempo, né? E na questão da lua, né? A lua crescente, cheia e minguante, né? Vou passar uma explicação sobre isso, né? Da cultura pagã. A lua crescente, ela seria a jovem, né?
a lua cheia, a mãe, que é representada por uma mulher grávida, e a minguante seria a anciã, né? Seria também os nossos 3 ciclos de vida, né? Mas a questão da lua no celta tá muito ligado ao feminino, né? Eu falo da questão celta porque, por exemplo, celta, eles acreditam, eles usam as runas, né? E você vai pegar na questão do paganismo nórdico, né? Para eles não é a lua, é o lua. A lua é um masculino, né? Mas é esse mesmo princípio, né? Então, assim, voltando ao assunto, a lua crescente seria a questão jovem, de força, de garra, né? Mesmo aquele impulso, né, da juventude, né? E a lua crescente, ela tá muito ligada à questão de novos começos também, né? Aí no caso da lua cheia, né? A lua cheia, como ela é ligada à grande mãe, é a plenitude, né? A plenitude total, né? E no caso da minguante, né, tem a questão da transmutação, da sabedoria, né? Finais de ciclos, né? A lua minguante está muito ligada à questão de profética, né? Se bem que existem culturas que também ligam a lua crescente a profecias, né? Mas aí no caso da celta é mesmo a lua minguante, né? Agora a gente vai, quem quiser pode fechar os olhos, mas a gente vai se concentrar e fazer uma oração celta. Que jamais em tempo algum o teu coração acalente ódio, que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior, que o teu sorriso seja sempre verdadeiro, que as pedras do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida, que a música seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo, que os teus momentos de amor contenham a magia da tua alma eterna em cada beijo, que os teus olhos sejam 2 sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer, que a cada dia seja um novo recomeço, onde a tua alma dance na luz, que em cada passo teu fique marcas luminosas de tua passagem em cada coração, que em cada amigo o teu coração faça festa, que celebre o canto da amizade profunda que liga as almas afins, que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de tudo que passa e se transforma, que a alma é grande e generosa, que teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura invisível tocando o centro do teu ser eterno, que um suave olhar te acompanhe na terra ou no espaço, por onde quer que o imanente invisível leve o teu viver,
e que assim seja e assim se faça. Agora vamos à deusa Kerridwen. Vamos falar um pouco da mitologia. O mito da deusa Kerridwen. A palavra Kerri significa dama e Dwen significa branca. Então o nome dela significa grande dama branca. Ela é uma deusa tríplice, né? Donzela, mãe e anciã. Como eu já tinha havido falado da questão da lua, né? Ela é ligada tanto à lua crescente quanto à lua cheia e à lua minguante. O seu animal totem é o porco branco, né? É uma breve explicação sobre essa questão dos totens, né? E os deuses, né? Muitas pessoas, assim, já me perguntaram, né? Mas como que no paganismo a gente decora as propriedades e as características, né? Como se fala? A energia base dos deuses, né? Isso é feito pelos animais, os animais totens ligados àquele deus, né? Então, no caso, por exemplo, Freia é gato e falcão, né? Ela tem tanto os gatos quanto o falcão. Então, basta você saber quais são as características de totem, né, do falcão e do gato, que você sabe quais são as energias bases de Freia. Então, no caso de Kerridwen, que fala que é o porco branco, né? No caso, assim, mais rústico, a gente pega as propriedades do javali, né? No caso do javali, o javali tem propriedades de determinação, né? Propriedades de altruísmo, gentileza, assim, propriedades bem fortes, né? Uma resistência muito grande, né? Inclusive contra energias negativas, né? Alheias ou de energias intrusas, né? São pessoas sociáveis, né? São pessoas amigas. Então, você conhecendo os totens, né? Os animais, os totens, animais de poder, você consegue saber a propriedade dos deuses, né? E nunca aconteceu assim de eu pegar um deus e não bater, assim, né? Até porque isso era uma analogia muito comum antigamente, né? Sempre você vai ter um deus e um animal totem ligado a ele, né? E eu mencionei a questão do javali porque o porco e o javali, eles são descendentes, né? Então, por isso que eu mencionei. No caso da parte mais selvagem é o javali. Kerridwen ao mesmo tempo que ela é uma deusa parteira,
né, é uma deusa que traz a vida. Ela também é uma deusa ligada aos mortos, né, porque ela tem o poder de levar as almas e de trazer as almas, né. O seu caldeirão, né, é o símbolo da poção, né, e esse caldeirão seria o símbolo de todo o universo, né. Ela tem um aspecto caracterizado assim de uma senhorinha, né, que está ligado à sabedoria, à experiência, né? E essa questão da Círdan como uma senhora idosa, ela é um aspecto dela que ajuda bastante em anulação de qualquer tipo de energia maléfica, né? É por isso que a cor dela é o violeta, né? Por isso que um dos seus atributos é a transmutação, que é o atributo da anciã da lua minguante, né? Aí vocês me perguntam, mas o que seria essa questão, né, da transmutação, né? Nesse simbolismo, o caldeirão preto seria como se fosse um buraco negro, né? A gente sabe que o buraco negro, tudo que cai lá volta ao seu estado original, né? E numa outra analogia seria o conteúdo de Círdan, né? Seria como se fosse uma grande poção violeta de transmutação, né? Então, o caldeirão dela tem tanto poder, né, de banimento, né, de levar as energias para os seus lugares de origem, e tanto a questão de transmutação, né, e é justamente esta cor que é utilizada pela gente também da apometria, que é utilizado para desfazer magias, né? Na verdade, a gente não desfaz a magia, a gente transmuta a magia, né? A gente transforma o ódio em amor, porque o ódio e amor é como se fosse um termômetro, né? Sendo que um tá no lado quente e o ódio seria o lado frio, né? A transmutação, o que ela faz? Ela traz dos extremos para um lado assim de equilíbrio, né? Porque muitas vezes a magia ela eleva uma questão que é já enraizada na pessoa, né? Falando de aspectos mágicos, né? Então, a grande maioria das vezes, né, salvo magias extremamente complexas, né, mas a grande maioria das vezes é isso, né? É como se a magia ela tivesse o poder de elevar aquela característica que aquela pessoa já tem, né? Então, supondo, né, tratando uma questão de raiva, né? Você sente, eu sinto raiva, né?
com a magia, você vai sentir 500 vezes mais raiva, né? É nesse sentido, né? Vou contar para vocês a lenda de Cérduin. Conta-se que Cérduin, com a bebida de seu caldeirão, transformava o homem comum em um rei. Foi casada com o Tejo de Fael, com quem teve 2 filhos. Um era belo, mas o outro era feio, chamado Morfran, o grande corvo. Pensou então que o único remédio contra essa adversidade seria torná-lo sábio. Para tanto, ela juntou ervas e fez para ele uma poção mágica. Demorou 1 ano e 1 dia para que tal poção terminasse. Givion, seu assistente, estava encarregado de vigiar o fogo e a poção, mas ele foi advertido para não bebê-la. Ele vigiou essa poção por 1 ano e 1 dia, né? Ele ficou lá 1 ano e 1 dia mexendo no caldeirão. Entretanto, quando 3 gotas, só havia 3 gotas no caldeirão, né? Que foi depois de 1 ano, né? E 1 dia. Givion, ele empurra Cérduin e bebe a poção, né? Tem uma outra versão dessa história que diz que quando sobrou a poção, ele foi experimentar a poção e acabou bebendo todo, sabe? Instantaneamente, ele passou a possuir a sabedoria do mundo. Sabia até mesmo que Cérduin tinha a intenção de prejudicá-lo. Então ele fugiu e ela foi atrás dele, né? No que se chamou de caçada mágica, né? Givion se transformou em uma lebre e Cérduin em um cão. E depois transformou-se num salmão e ela em uma lontra. Depois ele transformou-se num grão de trigo e a deusa se transformou em um corpo de uma galinha e o comeu. 9 meses mais tarde, Cérduin deu à luz a Talice, o maior dos trovadores celtas. Depois de tê-lo em seu seio, não conseguiu mais se livrar dele, ela não ficou mais com raiva dele. E ela então o colocou dentro de um saco de pele e colocou dentro de uma pequena barca e ficou à deriva nas ondas. Elfin, o filho de um rico proprietário de terras, salvou o bebê e lhe deu o nome de Talecim, semelhante a Radiante. A criança reteve todo o conhecimento e sabedoria adquirido pela porção e tornou-se um importante e talentoso bardo. Lembra que eu comentei que era a primeira hierarquia não, primeiro grau dos druidas, né? Era o bardo. Quando Givion, a interpretação, né, disso. Toda essa analogia dessa mitologia, ela é relacionada à iniciação, né?
tanto que a iniciação ela demora no mínimo 1 ano e 1 dia, né? São 13 luas, né? E toda essa analogia dele ter bebido a poção é que ele se apoderou de um poder que era dela, né? E no caso ele ficou tão atordoado com isso, né? Que ele teve que voltar pro ventre da mãe, né? Que Kerden também tem um aspecto da grande mãe, né? Então ele volta pro ventre da mãe e nasce novamente, né? E ao voltar para a mãe, ele tem um novo amadurecimento, né? É como se fosse a gente aqui na Terra, né? Você adquire um grande conhecimento, você não sabe lidar com aquilo, alguma questão que você não consegue lidar com aquilo, né? Um poder muito grande ou uma dificuldade muito grande, quer dizer, os dois extremos, né? E qual que é a solução para isso, né? É nascer de novo, né? Não tem jeito, você vai nascer de novo, né? E toda essa questão, né, de que ele não perdeu, né, a força, né? Apesar dele ter nascido novamente, né, toda aquela energia da iniciação, né, que ele teve, ficou com ele, né? E quando ele renasceu mais evoluído, né? Mais amadurecido, digamos assim, né? Os celtas, eles não encaravam a morte como o fim, né? Mesmo quando eu contei para vocês que eles tinham a conexão com os mortos, eles tinham plena consciência da reencarnação, né? Passado, presente e o futuro entrelaçados em um tempo único, né? Então eles tinham total consciência dos planos e da questão de não ter o tempo e o espaço, né? E eles viam a morte como um renascimento, assim como a vida, né? Como um ciclo, né? Agora vamos fazer uma oração para a deusa Kerridwen. Se vocês preferirem, podem ficar de olhos fechados em oração, porque logo em seguida a gente vai fazer uma meditação com essa deusa, né? Podem ficar de olhos fechados que eu vou narrar a oração. Amada deusa Kerridwen, Senhora do Caldeirão, transmute as energias que me prejudicam e atrapalham a minha evolução, como a sua luz violeta no seu caldeirão. Transmute e faça girar minhas emoções, como energia de prata, de lua, que eu seja capaz de esquecer e desapegar do que o meu coração não quer mais. Amada deusa, me conceda sabedoria. Proteja os sentimentos bons da minha vida, para que eles cresçam com a força da lua crescente e me conceda a sua força, para que na lua cheia seja ancorada em mim toda a sua energia de cura, amor e sabedoria, e que assim seja e assim se faça. Eu vou fazer essa meditação,
né? Vou narrar a meditação junto com vocês, né? E logo em seguida eu vou falar com vocês uma breve explicação dos mentores sobre essa nossa prática. Vamos neste momento sentindo uma energia de amor, paz e serenidade, nos conectando com os nossos mentores individuais, com energias superiores. Não se preocupem, estamos protegidos e amparados dentro de um grande círculo. Neste grande círculo, esta força que contém a cor que necessitamos, essa grande cor dourada, esta grande cor violeta, azul, que nos transporta para um lugar em meio à natureza, onde sentimos que os nossos pés tocam a terra, sentimos a energia e a força que vem da grama e da terra nos nossos pés. Sentimos uma sensação agradável, ouvimos passarinhos, como uma música de boas-vindas aos planos superiores. Nós sentimos o vento, respiramos mais fundo, estamos em casa. Olhamos para cima e contemplamos o calor e a energia do sol, o sol que nos aquece, nos acalenta, nos dá energia, eleva a nossa vibração, trazendo aquela força interior e aquela certeza e confiança. E sentimos novamente que estamos em casa, e é com um sorriso no rosto que ouvimos barulho de água, a água que nos traz a sensação de saudade,
harmoniza os nossos sentimentos, nos dá a vida, nos acalma. E nos traz uma grande sensação de felicidade. E é contemplando essas energias que sentimos que todas as energias, qualquer resquício negativo é transmutado com a energia de Kedwen, da natureza, dos 4 elementos, com a energia de amor e de paz e contentamento. O pouco de negativo que restou vai sendo drenado pela terra que estamos pisando, banido e transmutado, retornando ao seu lugar de origem, retornando à Grande Mãe, e conosco fica somente aquilo que é de nossa origem, a nossa origem de alma, aquilo que é belo, puro e natural. E é neste momento, diante de toda esta contemplação, somos trazidos de volta de forma lenta e calma, vamos nos conectando com o nosso corpo físico e mantendo toda a energia boa, nos concentrando no aqui e no agora. E acordamos em 3, 2, 1. Vamos agora ouvir a sabedoria dos mentores para a gente encerrar essa aula com chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado. É importante
termos em mente que muitas vezes o nosso desequilíbrio, nossas crenças em nossas próprias limitações nos fazem nos conectar e muitas vezes aumentar energias que nos prejudicam, que nos fazem ir de um extremo a outro e que nos fazem muitas vezes perder o controle da vida, o rumo a seguir, e nos desviam da nossa estrada, no caminhar da vida. Saibam que forças intrusas somente têm brecha, pois elas conhecem a nossa fraqueza. E por isso é importante cada um de nós ter a coragem de se conhecer, olhar de frente para o seu próprio medo e ser verdadeiro com as suas limitações, para que não sejamos surpreendidos com uma limitação e que forças que querem nos prejudicar conhecem, dominam, nos estudam. E o maior interessado, que é cada um de nós, estamos cegos, fechamos os olhos para esse lado que muitas vezes nos é sombrio. Não devemos jamais negar, mentir, ocultar nada, principalmente aos olhos de Deus, da deusa e de nossos próprios olhos. Devemos ser transparentes. Os deuses conhecem os nossos sentimentos mais profundos e eles não nos julgam. Muitas vezes é o próprio homem que julga a si mesmo por vergonha de se afastar da origem, se afastar da alma, se afastar de Deus, da espiritualidade e da sua verdadeira face,
da sua luz, da sua alma. Saibam que o exercício da verdade consigo mesmo, a conexão com a espiritualidade, nos traz uma blindagem e uma proteção além do que cada um de nós pode mensurar. Não é pretensão expor a verdade. A minha pretensão é trazer reflexão e verdade interna. Nada precisa ser exposto a um outro ser, ainda que saibamos que Deus, os deuses e os seres superiores conhecem nossos segredos mais profundos e a nossa essência. Mas é profundamente importante que nós conheçamos a nossa luz e a nossa sombra. Assim como o dia e a noite, assim como o sol e a lua, não devemos temer os nossos lados opostos. E ancorados na certeza e na espiritualidade, na fé, podemos transmutar, mudar e seguir em frente a cada dia com a certeza de uma sabedoria, com a certeza nos deuses, em Deus, em cada espiritualidade particular, de forma verdadeira e confiante. Busque melhorar a cada dia. Sendo verdadeiro. Errar faz parte do aprendizado. Não há julgamento. Sempre há um novo dia para que a gente possa fazer diferente e melhorar, evoluir. Podemos errar 1000 vezes até acertar uma única vez, mas depois que a gente acerta, de tanto treino e de tanto esforço, é mais difícil a gente voltar a errar. Por isso, o empenho. Fiquem na paz da deusa, na paz dos deuses,
confiantes na proteção da espiritualidade. Um grande abraço a todos. Fiquem à vontade, quem quiser fazer as orações, quem quiser ou puder acender uma vela de cor lilás, para transmutar as energias, fazendo as orações, ou uma vela branca, fique à vontade. Acender um incenso, podem ficar à vontade, ou até mesmo fazer essa oração, que é o que eu recomendo, na natureza, com os pés na terra. Então vai ficar gravado, vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem e quantas vezes vocês acharem necessário. Então, um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Tchau!